Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar uma introdução à função de primeiro grau, tá? Nós vamos dividir em duas partes, parte 1 e parte 2. A parte 1 vai ser o conceito todo de função, entendendo os seus componentes, como que eles se encontram, e uma parte de gráficos, tá? Uma visão geral. Na parte 2, nós vamos trabalhar a função propriamente dita com alguns exercícios, principalmente de gráficos, com análise de gráficos, para vocês verem como que a função de primeiro grau é pedida no Enem. Depois disso, eu vou postando pequenos vídeos, tá? Ao longo aí da semana, para vocês irem tirando dúvidas e verificando como que isso é cobrado e como se faz. Então, essa primeira parte é conceito, entendimento de função e as formas como elas são representadas. Ok? Então, vamos lá. Bom, no primeiro momento aqui, vamos para o conceito de função polinomial de primeiro grau, tá? Toda função, o que é primeiro grau, né, gente? Para a gente falar sobre primeiro grau, significa que o x vai estar elevado à potência 1. Então, no nosso conceito, nós temos, toda função do tipo f de x, a gente lê f de x, função de x, igual a ax mais b, onde o a e b são números reais, tá? Então, pode pertencer ao conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais, e aí os reais, com a diferente de zero. É denominada função polinomial de primeiro grau ou função afim. Aqui, eu vou passar para vocês alguns primeiros exemplos para a gente ver como que é uma função de primeiro grau. F de x é igual a 2x mais 3. Por que essa é uma função de primeiro grau? Porque o quociente, o expoente de meu x é 1. Aqui, o expoente é 1 e o expoente é 1. Nós temos outras funções, tá? Tipo função de segundo grau, que vai cair numa equação de segundo grau. Então, o expoente é elevado a 2. Só que a gente não usa aqui escrever o 1, né? Para os expoentes. Então, 2x mais 3. Então, essa é uma função de primeiro grau. Vamos entender aqui quem é o a e quem é o b. Olha só, ax mais b são os dois termos que compõem a minha função, tá? O a é o coeficiente angular, vai me dar o ângulo dessa reta quando trabalharmos no gráfico. E b, coeficiente linear, ele não muda, é a parte fixa. Então, nesse exemplo A, o meu A vai ser quem? O 2. E o meu B vai ser o 3. Aqui é uma função de primeiro grau? Sim. O meu A, quem é? Que está do lado do x ali, é o 3. E meu B? Se meu B não aparece, o meu B vale 0, tá? A letra C, a gente pode escrevê-la da forma correta, que seria como y igual a menos 4x mais 5. Quem é meu A? O menos 4. E quem é meu B? O 5. Vocês vão conhecer a função de cada um depois, tudo certinho, tá? Na minha função de primeiro grau, nós temos duas variáveis, o x e o y. Também pode ser chamado de f de x. Então, essa função f de x igual a x mais b, f de x igual a x mais b, nós podemos escrevê-la como y igual a x mais b. O a e o b nós já conhecemos, é o coeficiente angular e o b é o linear, é a parte fixa, não muda. O x é a minha variável independente e o y é a variável dependente.
O y é como se fosse o resultado, tá? Dessa função. Mudamos o x, por consequência, vamos mudar o y. Vamos ver o que vai acontecer aqui nesse exemplo. Eu trouxe 3 exemplos para vocês do cotidiano, onde a gente trabalha com a função, ou seja, ela está no nosso meio, né? Mas nem sempre a gente consegue enxergar na linguagem matemática. Então, vamos lá. Olha só. Situações do cotidiano que usamos a função de primeiro grau. Os taxímetros são responsáveis por calcular o valor devido de uma corrida de táxi. O valor, né, que você vai pagar é composto por uma parte fixa, conhecida como bandeirada. É a que não muda. Se você vai daqui ali na esquina ou daqui, né, no outro bairro mais distante, você tem a bandeirada, que é a parte fixa. E uma outra parte que corresponde à distância percorrida, que são os quilômetros rodados. Então, agora vamos aqui para o exemplo. Supondo que em uma determinada cidade a bandeirada custa R$6 e o quilômetro percorrido de R$2, tá? Escreva a fórmula que permite calcular o valor a ser pago após a realização de uma corrida. Então, aqui eu não sei quantos quilômetros que eu vou andar, nem nada. O taxista, tá? Sem ele perceber, ele trabalha com uma função que irá representar ali para cada usuário o que vai pagar. Vamos escrever essa função, tá? Como que seria? Olha só, o total pago, como que eu vou compor o meu total pago? Vai ser o quê? O quilômetro rodado vezes quantos reais que é o quilômetro rodado? Vezes R$2. Mais quem? A minha bandeirada, que é a parte fixa. Então, vocês vão pegar o táxi para ir a um determinado ponto, vocês vão entrar no táxi e aí vocês vão rodar um certo quilômetro. Para cada quilômetro que vocês percorrerem, vocês vão estar pagando R$2. E a bandeirada é fixa, é R$6. Se a distância for menor, quem vai te dar essa variação vai ser o quilômetro rodado, tá? Os R$6, ele é fixo. Então, vamos agora passar isso para valor. O total pago vai ser igual a R$2 vezes o quilômetro rodado é o que muda, tá? Então, essa variável minha, ela é independente, ela é solta. Eu posso variá-la do jeito que eu quiser. Então, o meu quilômetro rodado vai ser o X, mais o valor da minha bandeirada, quanto que é? R$6. Então, o X é o quilômetro rodado. Se eu rodar mais, eu vou pagar mais caro. Se eu rodar menos, eu vou pagar mais barato. O 6 é o valor fixo da bandeirada. Escrevendo isso em forma de função, nós vamos ter que o f de x vai ser igual a R$2 vezes o x mais R$6. Miriam, mas como que a gente coloca isso na vida prática, né? Vamos supor que vocês vão rodar 10 quilômetros. Se vocês vão rodar 10 quilômetros, o quilômetro rodado vão ser quantos quilômetros rodados? 10. Então, nós vamos fazer um F de 10. Então, vai ficar R$2 vezes 10 quilômetros rodados mais 6. F de 10. 2 vezes 10, R$20, mais R$6. Então, se eu rodar 10 quilômetros, quanto que eu vou pagar? R$26. Tá? E se eu rodar 20 quilômetros, eu vou fazer quanto? F de 20. Vai ser R$2 vezes o meu X, que é 20, mais R$6.
F de 20 vai ser igual a 20 vezes 2, R$ 40, mais 6. F de 20, R$ 46, tá? Vocês poderiam pensar assim, Miriam, por que que não é o dobro? Porque o 6 é parte fixa. O que dobrou, né, foi somente a parte variável em função do x. Olha, de 20 passou para 40, tá? Então, a parte variável, ela mudou sim, ela dobrou. Mas eu ainda tenho a parte fixa. Então, a parte fixa é a mesma, para tanto, independente de quantos quilômetros que você vai rodar, tá? Então, essa aqui seria a minha função deste problema, né? Vocês podem até fazer uma pesquisa aí na cidade de vocês e montar a funçãozinha que o taxista trabalha, tá? Outro, letra B. Em um restaurante self-service, cobra-se R$ 3,80 por 100 gramas de comida. 2 amigos foram ao restaurante e o peso de cada um foi 620 e 410 gramas. Quanto cada um pagou? E qual é a lei que relaciona essa função? Muita atenção aqui, gente, porque aqui é por 100 gramas, tá? R$ 3,80 por 100 gramas. Então, vocês não podem simplesmente ir lá, pagar R$ 3,80 e multiplicar por 620 gramas, não. Porque ali são 620 a unidade de grama e R$ 3,80 é por cada 100 gramas. Então, vamos ver. Como que seria esse total pago? O valor pago seria o quê? R$ 3,80 vezes o quê? 620 gramas é quanto de 100 gramas? Né? 620 gramas, eu vou ter que dividir isso aqui por 100, vezes 6,2 por 100 gramas. Ou vocês poderiam fazer 620 dividido por 100 aqui de uma vez. É só andar duas casas, tá? 3,80 vezes 6,20. 6,20 por 100 gramas, né? Isso aqui é quem? O peso por 100 gramas, tá? Então, como que ficaria esse valor pago? O valor pago ficaria 3,80 vezes o peso para cada quantas gramas? 100 gramas. Então, olha só. Valor pago. 3,80 vezes 620 por 100, que vai cair no 6,20 que a gente fez direto aqui. Cuidado desse por 100, por isso que eu fiz questão de colocá-lo aqui na fórmula, tá? Esse 620 é quem? O meu X, é o que vai estar mudando, e o preço é fixo. Então, aqui ficaria, meu F de X vai ser igual a 3,80 vezes X sobre 100, para cada 100 gramas. Porque o 3,80 é para cada 100 gramas. Então, aqui vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem a função. Vocês podem dividir o 3,80 por 100 e já deixar um preço fixo, ou pegar o total em gramas e dividir por 100, tá? Então, essa aqui seria a minha função para representar essa equaçãozinha. Agora, como que é? Quanto que cada um pagou, né? Se eu consumir 620, então vai ficar 3,80 vezes 620 dividido por 100. F de 620 gramas
vai ficar 23,56. E se eu consumir 410 gramas, vai ficar 3,80 vezes 410 sobre 100. F de 410, 15,58, tá? Vocês podem ir, gente, pela lógica. Se 3,80 é 100 gramas, 1 quilo é quanto? R$38, que deu 620 gramas, então vai ser um pouco mais da metade. E aqui um pouco menos da metade, tá? Sempre usa esse raciocínio de comparar para ver se a relação tá próxima. Mas a minha função seria essa. Um outro exemplo que eu trouxe, muito, né, que acontece muito, quem trabalha com comissão, ou em loja, ou de corretor, né? Vamos lá. Um vendedor em uma loja de eletrodomésticos recebe mensalmente R$1.000 fixos. Então, ele vendeu ou não vendeu, ele recebe 1.000. Mas ele recebe, além dos 1.000 fixos, mais uma comissão de 5% sobre os produtos vendidos no mês. Sabendo que em um determinado mês este vendedor vendeu R$5.000, qual será o seu salário neste mês? E qual é a lei da função que representa o salário deste vendedor? Então, nós vamos encontrar a lei da função e depois nós vamos trabalhar os R$5.000, tá? Então, vamos lá. Aqui, a lei da função. Como que é composto o salário dele? O total do salário. Vamos lá. Ele vai ter, vamos lembrar da nossa equaçãozinha, da nossa função? É a x mais b. B é a parte fixa. Nesse probleminha aqui, quem que é a parte fixa? Quem que é o fixo que não vai mudar a cada mês? Vai ser quem? Os R$1.000. Então, esse aqui vai ser o valor de quem? O valor de B. Então, eu já vou até colocar aqui, ó, R$1.000 que ele recebe fixos por mês. E quem é a minha parte variável? Tá? A parte variável é o que ele vende por mês, vezes quem? A sua porcentagem, esse produto aqui, essa multiplicação. Então, olha só, eu vou compor o salário, R$1.000 ele já tem garantido por mês. Total do salário, ele vai ganhar 5% de quem? Do que ele vender. 5% das vendas. Eu vou melhorar esse 5%. Então, nós vamos colocar que o salário dele, 5 dividido por 100, 0,05, vezes o total das vendas, mais 1.000. Agora, nós vamos ver quem é X, quem é Y. O Y é sempre meu resultado. Então, isso aqui é o Y, ou então o F de X. 0,05 vezes o total das vendas. As vendas é o que vão estar variando durante cada mês que ele for vendendo. X, tá, é 0,05 vezes X mais 1.000. Essa é minha lei da função, tá? Então, o salário deste vendedor é composto por essa lei da função. Quem vai dar a ele maior salário ou menor salário é o total das vendas que ele fizer no mês. Então, vamos supor que agora ele vendeu quanto? R$5.000, não é isso? Então, vou fazer F de 5.000, que são as vendas. Vai ser igual a 0,05 vezes 5.000 mais 1.000. F de 5.000. Então, vendo que os 5.000 eu substituí
aqui na função, que eu estou trabalhando ele, eu quero saber se ele vender 5 mil reais, quanto que ele vai ganhar no mês, né? 0,05 de 5 mil vai dar 250 mais 1.000. F de 5 mil, então, ele vai ganhar quanto? 1.250 reais. Se ele vender 1.200, se ele vender 5 mil reais, né? Ele recebe 1.250 reais. Ok? Então, é assim. Então, muitos funcionários, né, de lojas que trabalham com comissionamento, pode ser loja de roupa, tem muita comissão. Eles possuem uma função, tá, que representa o salário deles. Então, tá aí. Mais um exemplo da realidade. Então, agora vamos entender os tipos de função que nós temos, né? Função afim ou função de primeiro grau. O primeiro caso que nós vamos ver é a função linear, tá? A função linear, eu falo que ela é uma função incompleta. Eu brinco que ela é incompleta, porque a minha função, ela não escreve f de x, não é ax mais b, tá? E na função linear, eu só tenho o quê? O f de x vai ser igual a x. Por quê? Porque o meu b vale 0. O meu b valendo 0, quando eu fizer este gráfico, tá? A linha, a reta, vai passar aqui, ó, no eixo de origem, no ponto de origem, vai passar lá no 0, 0, porque eu tenho o meu b valendo 0. O b, gente, na função, é o valor que corta o eixo do y, tá? Vocês vão estar atentos aí. A nossa reta, se eu tenho o b, né, é o valor que corta o eixo do y, tá? Então, a função linear, a gente fala que ela é o quê? Possui as grandezas diretamente proporcionais. O que é grandeza? É aquilo que a gente consegue medir. Nesse caso do meu gráfico, que a gente vai ver aqui o exemplo, eu tenho a grandeza massa e eu tenho a grandeza volume. Então, nós estamos vendo a relação de uma com a outra, ok? Então, aqui é uma experiência que foi feita, né? E para cada 100 mililitros usado, acontecia o que com a massa? 100 mililitros de um determinado produto, a massa era 80. Se eu passasse mililitros para 200, a massa ia para onde? De 80 ia para 160. Por isso que a gente fala que ela é diretamente proporcional. Se aqui dobrou, foi 2 vezes, aqui também 2 vezes. De 100 passou para 200, dobrou, tá? Então, aqui, ó, de 80 foi para onde? 160. De 200, vai dobrar, vai para onde? 400, tá? Se dobrou aqui, o que vai acontecer? Vai dobrar aqui também, ó. De 160 vai para onde? 320. Então, acontece que foi dobrando de um para o outro, tá? Aqui, ó, de 160 foi para onde? 320, porque de 200 foi para onde? Foi para 400. De 500 para 1.000, dobrou aqui. De 400 para 800, a massa também dobrou. Então, sempre uma função linear. O B vai ser igual a 0. Ela vai cortar o eixo na ordem ordenada, né? Lá no ponto de origem, no 0, 0. E as grandezas são diretamente proporcionais. Então, se vocês virem um gráfico cortando o eixo de origem, pode ter certeza que ela é uma função linear. O seu B vale 0. Esse é um tipo. Segundo tipo, né, que a gente fala que é uma função constante. Aqui no caso, o meu A é igual a 0. Ele é um caso especial, tá, gente? Isso aqui é mais um caso especial. Vamos colocar aqui.
A gente trata ela como um caso especial, porque é necessário, o A não pode ser zero, porque senão o X some. Mas o que está acontecendo aqui? Se o meu A for igual a zero, eu vou ter uma linha, olha, não importa os valores de X e o meu Y, tá? Vai ser o mesmo, ele vai ter o resultado sempre onde? Nesse caso, Y é igual a 3. Então, para qualquer valor de X que eu colocar, o meu Y vai ser 3. Se for menos 2, é 3. Se for menos meio, é 3. Então, com isso, eu tenho o quê? Uma função constante, tá? O gráfico é uma reta paralela ao eixo das abscissas. X é a abscissa e Y ordenado. E aqui depois a gente tem um outro caso, que é a função afim, que a gente realmente chama de função afim, que eu falo que ela é uma função completa, onde eu vou ter o AX mais B, que são os casos que a gente estava trabalhando aqui no início, tá? Então, a função afim é a que mais, né, representa mesmo a nossa função polinomial de primeiro grau e que a gente trabalha muito com ela. O que é o A? Coeficiente angular ou a taxa de variação. Ele tem uma função importante que é o quê? Nos indicar se essa função é crescente ou decrescente, tá? Se o A for maior que zero, ou seja, se meu A for positivo, ela é crescente. Se meu A for negativo, ela é decrescente. E os gráficos ficam na posição contrária. Crescente, você vai ter uma reta crescente da esquerda para a direita. E decrescente, vocês vão ter ela decrescendo, tá? Vai começar maior e vai vir para o lado menor. Então, aqui ela é decrescente. Aqui o A é maior que zero e aqui o A é menor que zero. Este A, eu posso encontrá-lo, ele é chamado de taxa de variação. Eu tenho essa fórmula que eu consigo encontrá-lo através dos pontos que a gente tem, tá? No gráfico. Vocês vão ver isso mais para frente em algum exemplo. Ele é denominado o quê? A taxa de variação. Por exemplo, se eu fizer uma reta aqui, ó, eu sempre tenho uma variação aqui, tá vendo? Como se fossem esses triângulos formados. Eu tenho um aqui, aí eu vou ter um outro aqui, depois eu tenho um terceiro triângulo formado aqui. Então, são essas taxas de variações, tá? E ela é a mesma, tá? Ela é a mesma para cada intervalo que eu trabalhar aqui, ok? Então, olha só. Esse gráfico que eu fiz aqui, ele é referente a essa tabela, tá? Essa tabela, eu peguei uma função, por coincidência, é a mesma função, né, que a gente viu nesse exercício de salários aqui. E eu coloquei a função e fui colocando alguns salários, algumas vendas, né? O X é o total de vendas aqui do mês. Então, se ele vendeu 1.000, ele vai receber 1.050. Aí, a gente tem um par ordenado. Este par ordenado é o X e Y. Primeiro X, depois Y. Quem é meu X? Se ele não vendeu nada, ele vai receber só 1.000. Se ele vendeu 1.000, ele vai receber 1.050. Se ele vendeu 1.500, ele vai receber 1.075, tá? Então, com isso, nós vamos jogar isso no nosso plano cartesiano e aí a gente vai tendo os nossos pontos, olha. Aqui, venda de 0, recebeu 1.000. Venda de 1.000, recebeu 1.050. Venda de 1.500, recebeu 1.075, que é mais ou menos a metade aqui. Venda de 2.000, recebeu 1.100, de 2.500, de 3.000. Então, a gente vê que esse é um gráfico de uma função crescente, tá? Crescente.
Quem é meu A? 0,05. Quem é meu B? 1000. Meu A é positivo, é maior que zero. Então, eu tenho uma reta crescente, reta nesse sentido. Cresce da esquerda para a direita, tá? Vamos estudar um pouquinho taxa média de variação. Taxa média de variação é o meu A. É uma forma de eu estar encontrando o valor de A, tá? Aqui é uma demonstração. Olha, eu tenho essa função, 3x mais 2. Quem é meu A? O A é o 3. E quem é meu B? O B é o 2. Aqui nessa tabela, está demonstrando para vocês que o A vale 3 e que ele mantém em qualquer intervalo aqui de variação que vocês forem trabalhar, tá? Qual que é a fórmula do A? Delta Y sobre delta X. Esse delta, gente, significa variação, tá? Opa. Então, o meu A, ele é delta Y sobre delta X. Delta Y é o Y2 menos Y1. E o delta X é o X2 menos X1. A variação de um ponto para o outro. Vamos pegar aqui de A para B. Então, aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto B. Nós vamos analisar essas variações aqui, ó. Esse intervalo no X e esse intervalo no Y. Então, o que que nós vamos encontrar aí? De A para B, eu tenho o Y, Y2 menos Y1. Tá aqui, olha. Y, tá? Y2, que é o B, né? Menos Y1. Então, vai ficar menos 4 menos 7, que vai dar quanto? 3. E na variação do X? É o X2 menos o X1, tá? O X2, quem que é? É o do B. Então, é menos 2 menos 3. Menos 2 menos 3, que vai dar quanto? 1. A hora que eu jogo na fração, fica 3 sobre 1, que vai dar 3. Em qualquer ponto que vocês pegarem aqui, vocês vão ver essa variação. Vamos pegar aqui de E para F. De E para F. Aqui, ó, essa linha. Tá? Então, eu sempre vou pegar, gente, do mais distante para o mais próximo do eixo do X, tá? Do ponto de origem. Então, de E para F vai ser de 2 para quem? Para 1 no X e de 8 para 5 no Y. Então, nós vamos fazer o Y é 8 menos 5, que vai dar 3. E o X é 2 menos 1, que vai dar 1. 3 dividido por 1, 3. Então, a minha taxa de variação, ela se mantém em qualquer um desses intervalos aqui. Tá? Vocês podem pegar, por exemplo, de G para E. Aí, se vocês pegarem de G para E aqui, vocês vão pegar de 3 para 1, né? O X. E de 8 para 5, tá? Que vai dar a mesma coisa. Ok? E com isso, então, eu consigo encontrar o meu A. Uma forma rápida de encontrar o meu A. E quem é o meu B? O meu B é o valor que vai cortar o eixo do Y. Então, olha só, o meu B aqui é quem? Mais 2. Olha onde a função corta o eixo do Y. Lá no ponto positivo 2. Então, em uma análise de gráfico, se vocês virem que o B é 2, pode ter certeza que esse gráfico vai cortar no valor, lá no eixo do Y, no 2. Tá? Ele vai cortar nesse sentido aqui, crescente, porque o meu A é o quê? Positivo. Se o A fosse negativo, a minha função seria o contrário. Ele seria cortando o contrário. É o exemplo deste aqui. Aqui está mostrando uma outra taxa de variação. O meu A aqui é quem?
é menos 2, ó, o A menos 2. Vocês podem trabalhar, né, essas variações aí de G para F, que aí vocês vão ver que o quê? Vai dar realmente, vai dar o menos 2 para todos, tá? Essa variação. Eles fizeram aqui, ó, de A para B. Então, é delta Y sobre delta X. Delta Y vai ser quem? 9 menos 7, né? 7 menos 9. E aqui é quem? Menos 2 e menos 3, tá? Aí, vai dar menos 2. Menos 2 sobre 1, menos 2. Então, aqui tá comprovando essa nossa variação. E quem é o B? O B é 3. Olha onde que corta. Corta no 3. E ela é decrescente. Ela vem do maior para o menor, tá? Da esquerda para a direita. Aqui. Vamos estudar um pouquinho agora sobre zero da raiz, zero da função, de uma função afim ou raiz de uma função. Quem é o zero? O zero, gente, é o valor que corta o eixo do y, é a raiz da minha função. É onde vai encontrar o eixo do x. E para eu encontrar essa raiz da função, o meu f de zero, a minha função tem que igualar a zero. Aí eu encontro o valor de quem? O valor de x, que é a minha raiz. Miriam, mas para que isso? Analisa esse gráfico aqui. Aonde está a minha raiz nesse gráfico? Onde que está a minha raiz nesse gráfico? Tá aqui, ó. Então, eu tenho um valor aqui, que é de x, e que meu y vale quanto? Vale 0. Olha nesse outro gráfico. Olha onde está a minha raiz. Aqui. Então, eu tenho um valor de x aqui, que o meu y é quanto? É 0. É este ponto aqui que corta o eixo do x, que é a minha raiz. Então, nesses exemplos aqui, como que eu faria para encontrar a raiz de uma função? Aonde o gráfico vai cortar o eixo do x? Nós vamos pegar a função 2x mais 3 e igualar a 0. A gente vai cair numa equação de primeiro grau. 2x igual a menos 3, x igual a menos 3/2. Se nós dividirmos aqui, x vai ser menos 1/2. Deixa eu ver se eu tenho essa função aqui. Não, esse é o contrário. Então, 2x mais 3 vai cortar o eixo do x aonde? Lá no ponto menos 1/2, tá? Como que ficaria o esboço dessa função? Olha comigo. O x está aqui e aqui y. Eu vou cortar em qual ponto? O x? No menos 1/2. Então, eu vou colocar aqui, ó. O x é menos 1/2. Menos 1/2. E aonde que ele corta no eixo do y? Corta aonde? Em B. O B tá onde? B valendo 3. Tá aqui. Então, o esboço dessa minha função, tá, gente? Esboço seria isso aqui, ó. Essa é uma função crescente, porque meu A vale 2. Ok? Vamos esboçar essa função. Vamos achar a raiz, onde corta o eixo do x e onde corta o eixo do y. Raiz. Vou fazer 3x igual a 0. X vai ser igual a 0 dividido por 3. X deu quanto? 0. Vamos esboçar, então, este meu gráfico. O x é 0, tá? Então, ele vai cortar aqui, ó, nesse ponto. O gráfico vai passar aqui. E meu B? Cadê o meu B que não tem aqui? Se ele não tem aqui, quanto que ele vale? Ele vale 0. Então, essa minha função, ela passa em qual ponto? No ponto 0, 0. Agora, presta atenção. O meu A é 3 positivo, então, ela vai cortar subindo. Se fosse menos 3, ela iria cortar
descende, tá? O A é maior que 0, crescente. Ok? Agora, vamos para a letra C. Vamos organizar aqui, vamos colocar o AX primeiro. Então, o Y vai ser igual a menos 4x mais 5. Vamos achar a minha raiz, onde vai cortar o eixo do x. Menos 4x mais 5 igual a 0. Menos 4x vai ser igual a menos 5. Multiplica por menos 1, né? 5 dividido por 4, tá? 5 quartos. Então, vamos esboçar aqui. Meu B, onde que tá o B? B vale 5. Então, eu sei que o B tá por aqui, ó. Que é o 5. Meu gráfico vai ter que passar por aí. Meu A é positivo ou é negativo? Olha meu A aqui. Menos 4. Ele só indica, tá? Não vai colocar ele aqui como menos 4, não. Ele indica que é uma função o quê? Decrescente. E meu X é 5 quartos. Quanto que é 5 quartos na reta? É 5 dividido por 4. Vai dar 1, o quê? 2 aproximadamente. Então, meu X é aproximadamente 1,2 positivo. Então, nós vamos colocar ele aqui, ó. Então, os dois pontos para eu traçar o esboço seria aqui, tá? Negativo, decresce. Decrescente. Ok? Vamos analisar essa função. É tudo que eu fiz aqui com vocês, tá aqui nesse gráfico que a gente vai estar analisando. Olha só. Vamos analisar meu A. Quem é o A dessa função? Menos 2. Quem é o B? 3. Essa função, se o A é negativo, ela é uma função decrescente. Se meu B vale 3, ele vai cortar lá no eixo do Y. Qual ponto? Vai cortar no ponto 0 para x e 3 para y. Eu vou ter esse par ordenado. Então, olha só. B3 cortou no 3. Decrescente. E a raiz? Vamos achar a raiz, que é esse pontinho aqui, ó. Vamos achar essa raiz? Eu vou fazer, menos 2x mais 3 igual a 0. Menos 2x igual a menos 3. Menos 3 dividido por menos 2 vai dar mais 1,5. Então, esse pontinho aqui está cortando entre 1 e 2, vai ser quem? Vai ser a minha raiz. É onde corta o eixo do x em menos meio, em mais 1,5. Tá? Então, os dois pontos que eu preciso para fazer o esboço. Um ponto que corta o eixo do x, o outro corta o eixo do y. Vamos analisar essa aqui do lado. Vamos lá. Quem é meu A? O A é 3. Quem é meu B? O B é 2. Se o A é 3, é positivo, crescente. O ponto que vai cortar o eixo do y vai ser em 2. Olha aqui, cortou em 2. O ponto é qual? 0 para x e 2 para y. Então, tem aqui. E aonde que corta o eixo do x? Esse ponto aqui, ó. Nós temos que achar ele. Como que eu encontro ele? 3x mais 2 igual a 0. 3x igual a menos 2. Menos 2 terços. X vai ser aproximadamente o quê? 0,6 alguma coisa, tá? Menos 0,6 alguma coisa. Que é esse ponto aqui, ó. Entre 0 e menos 1, 0,6.
ok? Então, aqui, eu consigo identificar essa minha função, tá? Se eu não tivesse esse valor aqui de cima, eu saberia que era uma função crescente, que está sentido crescendo, o meu B valia 2 e o meu X era num ponto negativo, tá? Eu consegui estimar mais ou menos aqui como que seria a nossa lei da função. Ok? Próximo, função crescente ou decrescente. Aqui eu tô só passando para vocês o que a gente já viu. Quem vai determinar é o nosso coeficiente angular ou a declividade da reta, a inclinação da reta. Vejam bem, se meu A é maior que zero, tá? Eu vou ter uma reta crescente. Então, este ângulo aqui, ó, ele vai estar entre 0 e 90. Ele é um âgulo agudo. Se meu A é menor que zero, a minha reta já virou um pouco mais. Ela já passou do eixo 90 e já está lá no âmbito maior que 90 e menor que 180. Então, este ângulo meu é um ângulo obtuso. Então, aqui eu tenho uma reta o quê? Decrescente. Decrescente e crescente. Agora, vamos esboçar essa nossa lei da função aqui. Coloquei 2 graus para a gente fazer um esboço dela. Primeiro, meu B. Onde que ele tá? Tá aqui. Meu A. Quem é meu A? Menos. Meu A é menos 2. Meu B é 3. Se meu A é menos 2, eu sei que ela é uma função o quê? Decrescente. Então, eu já tenho um ponto, que é o 3, que vai passar aqui, que é o B. E eu preciso achar o X agora aqui, ó, no eixo do X. Como que eu encontro o X? Igualando essa função a zero. Menos 2x igual a menos 3. Menos 3 dividido por 2 vai dar 1,5 positivo. Menos 3 dividido por menos 2, 1,5 positivo. Então, aqui, ó, 1,5 positivo. Seriam esses 2 pontos. É uma reta decrescente, tá? Ela só pode vir descendo, tá? Então, aqui ficaria o sentido da minha função. Ok? Ficaria nesse sentido, decrescendo. Próximo, vamos lá. Quem é meu B? Menos 1. Opa, então ele tem que passar aonde? Aqui, ó, no menos 1. Já achei um ponto que ele tem que passar. Vai passar aqui. Meu A, quem é o A? O A é 3. Então, o A maior que 0, ela vai ser o quê? Crescente. O sentido da reta vai ser assim, tá? Então, vamos encontrar onde que ela vai cortar no eixo do X. Então, vamos lá. 3x menos 1 igual a 0. 3x igual a 1. X igual a 1 dividido por 3. 1 dividido por 3 é mais ou menos o quê? 0,33 da dízima periódica, tá? Positivo. Então, vai ser mais ou menos aqui, ó. Aqui. Então, o sentido da reta que nós vamos colocar, crescente, ela vai o quê? Vai subir. Ok? Então, a nossa reta, ela sobe, cresce. Então, é isso aí, gente. Eu acho que deu pra vocês, né, pegarem um pouco, ver como que é essa parte, né, da função de primeiro grau, essa primeira parte, depois a gente vai pra parte 2.
ok? Então, até a próxima.